Perdão, Bearzillians, vamos falar de Chicago Bears. Eu sou o Levi e tenho acompanhado os Bears durante toda a temporada, na verdade, durante todo o ano. E espero que você faça parte disso. Se inscreve no canal, comenta, deixa o seu like, porque hoje o vídeo vai falar da temporada 2025. Eu vou passar pelos jogos-chave, os jogos impactantes que mudaram a história dos Bears e marcaram a história dos Bears nessa temporada de 2025. Eu espero que você tenha deixado o like, eu espero também que você comente nesse vídeo o jogo chave, o jogo que mudou para você a percepção do Chicago Bears que você tem ou teve durante os últimos anos. Agora com Ben Johnson, a cara do time é outra. E a gente pode ver através desses jogos, não são poucos jogos que eu separei, mas jogos que marcaram a história do time nesse ano. Mudanças de comportamento, mudanças sobre percepções, enfim, tudo e um pouquinho mais nesse vídeo. Vai ficando até o final que eu vou passar por cada um dos jogos marcantes na temporada do Chicago de 2025. E a gente vai começar sem desconsiderar as derrotas. Elas também marcaram a sua importância, principalmente para despertar o comportamento de vencedores que Chicago precisava. E aí que a gente vai para o primeiro jogo. O primeiro jogo que eu vou falar não é o primeiro jogo da temporada, é o segundo, onde os Bears enfrentaram os Lions fora de casa. Primeiro confronto de Ben Johnson como head coach, saído dos Lions, enfrentando os Lions na sua casa. Um confronto com ingredientes, é claro, havia feito provocações entre os jogadores e o Ben Johnson, aquele clima entre amigos e rivais, né? Mas os Bears foram para essa partida saindo de uma derrota em casa contra os Vikings, uma derrota de virada, onde muitos pensavam mais do mesmo do Chicago Bears. Contra os Lions, os Bears perderam essa partida de uma forma que muitos consideraram vexatória, mas Ben Johnson fez questão de dizer na entrevista que não tem nenhum vexame, não tem nenhuma vergonha nisso. Foi uma derrota como outras derrotas que podem acontecer, e também deixou uma mensagem que acredito mudou muito o comportamento dos atletas. Ele disse que os treinos ainda não refletiam treinos de um calibre de time campeão. Sim, essa foi uma das palavras de Ben Johnson após essa derrota, e que marcou com certeza uma derrota de 52-21 contra os Lions. Marcou muito esse time para mudar de comportamento, pois a equipe precisava entrar nos eixos, havia muita temporada pela frente e foi exatamente isso que aconteceu. Os Bears vão receber os Cowboys em casa, então nós vamos falar do jogo contra os Cowboys, que eu coloco aqui como um jogo de encontro entre o seu rival, no caso agora, né? Matt Eberflus com o seu quarterback Caleb Williams. Matt Eberflus agora como defensor, né, dos Cowboys, como coordenador defensivo, Caleb Williams como quarterback dessa franquia. Os dois vão ter um embate. E agora, como que vai ser esse desempenho? Os Bears ganharam o jogo de 31-14, mas o momento mais marcante dessa partida não foi o Caleb Williams passando, porque ele foi bem, ele passou para touchdowns, conseguiu passes em profundidade, passes para Rome Odunze, passes para Luther Burden, mas o momento mais marcante desse jogo foi a forçada de fumble de Tyreek Stevenson em um drive, uma campanha dos Cowboys, onde havia uma corrida que havia ganhado primeira descida e ia conquistar muito mais jardas, mas Tyreek Stevenson, ele que é questionado, roubou a posse de bola do adversário, e esse fumble mudou o jogo, mudou a cara dos Bears para a temporada. Foi um jogo que marcou 4 roubadas de bola na defesa dos Bears. Isso queria ser o tom dessa defesa durante toda a temporada. Os Bears vencem, mas ainda existem muitas questões. Contra os Raiders, os Bears chegaram com uma vitória de 25-24, mas com questões em vários lugares. Linha ofensiva, jogo terrestre que não aparecia, enfim, a consistência desse ataque, a defesa que só funcionava se roubasse a posse de bola, e realmente se mostrou isso durante a temporada, mas esse jogo foi um jogo de pressão
e o jogo da primeira virada do Chicago Bears. Os Bears sofreram contra os Raiders e tiveram aí uma pressão, né, forçada por Max Crosby. Ele pressionava muito o ataque dos Bears. A OL precisou mudar. A gente viu o Braxton Jones saindo, entrou o Theo Benedict. A equipe estava já sem o Darnell Wright e jogando com Ozzy Trapilo, mas essas mudanças no segundo tempo conseguiram dar um pouquinho mais de tempo para Caleb. Ele encontra passes em profundidade, faz touchdowns, a equipe começa a correr um pouquinho melhor com a bola, e esse momento de mudança na linha ofensiva foi um outro momento marcante para que os Bears pudessem enxergar um caminho para levar esse time a vencer jogos e ter solidez durante a temporada. E mais uma vez, os Bears vão enfrentar o Commanders e vencem a partida de 25-24, onde o jogo eu queria colocar aqui como título Exorcizando Fantasmas. Sim, no jogo anterior os Bears viraram a partida 25-24 e no jogo anterior contra os Commanders, no ano anterior, sofreram a virada que veio a mostrar que era o time se desmontando durante toda a temporada de 2024 para 25. Um Hail Mary que foi desmontando a equipe naquela temporada, partida a partida, a equipe parece que se perdeu tanto emocionalmente como deixou de confiar no seu treinador. Mas dessa vez Chicago vem com uma outra mentalidade. A gente tem nos Bears Ben Johnson, a gente tem o Eric Bieniemy, e a equipe começou a botar o seu jogo terrestre para funcionar. Foi o primeiro jogo onde DeAndre Swift conseguiu 108 jardas terrestres, mais 67 jardas com passes, e a equipe venceu os Commanders no field goal no final do jogo para cravar que a equipe realmente estava subindo seu nível na temporada. Tudo parecia bem, os Bears venceram os Saints e foram agora para Baltimore para enfrentar os Ravens, onde há aquela expectativa, Lamar Jackson não vai jogar, será que agora Caleb Williams e o Chicago Bears vão apresentar uma consistência, vão vencer a partida? E na verdade o que aconteceu foi a primeira partida que os Bears não tiveram turnovers para sua defesa, não roubaram a posse de bola, a equipe teve dificuldades no ataque de encontrar um ritmo e a defesa dos Bears não conseguia parar o Tyler Huntley. Esse quarterback corria com a bola, passava, fazia o que bem entendia naquele momento que precisava e também contava com Derrick Henry tomando o território e conquistando 30 pontos para os Ravens. 16 para os Bears. Ainda teve um relance ali de Caleb Williams passando bola em profundidade para DJ Moore, mas não foi suficiente, os Bears perderam e esse foi o choque. Aqui se levantaram questões. Que Chicago Bears nós teremos? É um Bears que vai ser inconsistente até o final do ano? É um Bears que não vai conseguir vencer porque a defesa cede muito? Ou vai ser uma equipe que vai encaixar essas unidades e vai produzir mais? Bom, essas questões vão demorar a ser respondidas e os Bears buscam a reabilitação no jogo que seria considerado trocação pura em Cincinnati. 47 pontos para os Bears, 42 para os Cincinnati Bengals. A equipe de Chicago buscando a reabilitação teve dificuldades também nesse jogo. Um ataque que fluía, mas a defesa cedia touchdowns. Os Bears terminam o primeiro tempo perdendo de 20-17. No segundo tempo conseguem ampliar a vantagem, a defesa começa a encontrar o ritmo, roubar posse de bola. Os Bears abrem 41-27 e quando tudo parecia uma vitória tranquila, a defesa cede novamente, faltando 54 segundos para acabar o jogo, os Bears se vêm atrás do placar 42-41. É aí que Caleb Williams aparece, encontra Colston Loveland, um dos destaques do ano, e ele recebe a bola, consegue o range, né? Consegue a distância do field goal, mas ele quer mais e vai buscar o touchdown. E os Bears vencem a partida 47-42. Mais uma virada que marca a temporada dos Bears. Os Bears foram virar o jogo contra os Giants, viraram o jogo no final contra os Vikings, venceram a equipe dos Steelers. E aí o jogo foi subindo de nível semana a semana até chegar no jogo de marcação de território. Bears e Eagles. Os Bears venceram 24-15 e isso tendo dificuldades nas outras vitórias, continuavam aquelas questões como vai ser o Chicago Bears diante do Philadelphia Eagles, atual campeão. Então os Bears entraram em campo e esse era considerado por muitos o primeiro grande jogo da temporada para o Chicago Bears.
e a equipe teve aí as suas dificuldades. O aéreo, né, o jogo aéreo pouco fluiu. Ben Johnson aproveitou disso e começou a depositar as suas fichas no jogo terrestre. Estabeleceu o jogo terrestre que no final da partida passou das 250 jardas terrestres. Kyle Monangai apareceu, D'Andre Swift apareceu, o placar estava apertado até o quarto período, quando Monangai anotou um touchdown e depois Caleb Williams conseguiu encontrar Cole Kmet na endzone. E aí os Bears ampliaram a vantagem. 24-9, acabaram cedendo um touchdown no final, mas venceram 24-15 o Philadelphia Eagles, impondo através da força física, impondo através do jogo terrestre, o que seria a força desse time na temporada, a sua linha ofensiva, o seu jogo terrestre. E aí começa a rivalidade extrema Bears e Packers. Ben Johnson no início do ano falou na sua entrevista coletiva que ele gostou de vencer Matt LaFleur 2 vezes no ano. Então, ele queria voltar para a divisão, que ele disse também na entrevista que é uma divisão que ele conhecia bastante, respeitava o treinador dos Vikings, respeitava o treinador dos Lions e soltou essa para Matt LaFleur. Os Packers, claro, usaram isso no vestiário, se empolgaram com essa possibilidade de quebrar essas palavras do Ben Johnson e entraram com uma dinâmica de vencer essa partida de todo custo. E apesar de todo esse ambiente, os Bears se encontravam como uma equipe disciplinada. As faltas que no início do ano eram um problema para o Chicago Bears não apareceram tanto nessa partida. Apesar de Chicago não conseguir entrar na endzone no primeiro tempo, a equipe perde 14-3 e muitos estavam pensando mais do mesmo desse Chicago Bears. Porém, no segundo tempo, o Chicago Bears apareceu, a sua defesa conseguiu conter os avanços de Jordan Love, ajustes ofensivos, os Bears anotam um touchdown e convertem em 2 pontos e fica 14-11. O jogo muda um pouquinho a dinâmica, os Bears conseguem aí aproximar dos rivais que anotam um touchdown depois que os Bears também anotam um field goal, 21-14, o jogo por uma posse. E entramos no quarto período. No quarto período, os Bears empatam 21-21. A virada parecia chegar para os Bears, até que numa campanha dos Packers, falhas de tackle permitem Josh Jacobs encontrar a endzone e os Bears ficam 7 pontos atrás, mas ainda tem uma posse de uma equipe que costuma virar jogos. Os Bears começaram a ir marchando até a endzone, mas Caleb não conseguiu encontrar o seu wide receiver na endzone. Lançou uma interceptação que foi fatal e acabou com aquela partida. Acredito que os Bears, jogando o segundo tempo, aquele segundo tempo que apresentou desde o seu início do jogo, aquele ritmo, poderia ter saído com a vitória. Infelizmente, não aconteceu. Nisso, os Bears vão para um intervalo dos Packers curto, enfrentam os Browns, ganham e voltam para enfrentar os Packers em casa, agora nos seus domínios. Porém, o jogo parece que não mudou. Os Bears têm dificuldade. O Jordan Love começou o jogo, foi até a red zone, mas a defesa conteve os avanços dos Packers. Num sack, Jordan Love abaixa a cabeça, toma uma pancada e fica fora do jogo. Malik Willis entra, ele começa a dominar o campo, encontra os seus atletas na end zone, anota 16 pontos no placar e os Bears ficam atrás. Não anotavam nem touchdowns, porque Ben Johnson forçava quartas descidas, tentava ao máximo capitalizar pontos, não conseguia, e os Bears foram para o último período, 16-9. A partida ainda seguia viva, então os Bears tiveram uma campanha onde Caleb Williams encontrou alguns atletas livres, encontrou Costan Loveland, encontrou DJ Moore e por fim encontrou J.D. Walker para empatar a partida no final e garantir uma prorrogação para o Chicago Bears. Na prorrogação, a defesa de Chicago impede os avanços de Malik Willis e companhia e volta a posse de bola para Caleb Williams, correndo com a bola. Chicago avança um pouco e na jogada seguinte um passe em profundidade para DJ Moore
dá números finais ao jogo, 22-16, os Bears vencem e retomam a liderança da divisão e entram na disputa mais uma vez pelo primeiro seed, a primeira posição da NFC. O próximo jogo não seria fácil, os Bears vão a San Francisco enfrentar o 49ers e agora tem mais um jogo de trocação pura. A defesa dos Bears é uma defesa que cede jardas e São Francisco se aproveitou disso. O jogo foi touchdown para um lado, touchdown para o outro, com exceção da primeira campanha do São Francisco, que foi uma interceptação retornada para touchdown. A defesa dos Bears não fez mais nada praticamente a partida toda, a não ser uma parada no quarto período que deu a possibilidade dos Bears virar a partida 38-35. Isso poderia ter sido até melhor se fosse um touchdown, pois os Bears não teriam perdido esse jogo. Enfim, Bears 38-35 no quarto período, Brock Purdy anota um touchdown, fica 42-38 e Caleb Williams recebe a posse de bola ainda com tempo no relógio, chega até a red zone, mas infelizmente passe incompleto e o Chicago Bears perde essa partida 42-38. Mostra força no seu ataque, mas infelizmente não houve tempo hábil para conseguir essa vitória. Com isso, os Bears vão para o fim da temporada, já não disputam a primeira campanha da NFC e vão enfrentar os Lions. Os Bears já classificados, os Lions já eliminados. Um jogo que poderia ser colocado às reservas? Sim, mas Ben Johnson não pensa assim. Coloca o time titular, quer a vitória, mas Chicago não consegue encontrar um ritmo na defesa dos Lions. A equipe não anota touchdowns, no primeiro tempo passa muita dificuldade e só conseguiram pontuar no segundo tempo. Os Bears praticamente empatam essa partida 16-16, tem o respiro de repente ter a vingança, mas dessa vez Ben Johnson decidiu dar um punch. Claro, com a posse de bola no campo de defesa, né, ele não acreditava que poderia não ter uma chance, né, de ter a posse de bola novamente, senão ele teria ido para a quarta tentativa. Ele fez o punch, mas os Lions não devolveram mais a bola, queimaram o relógio, foram até o range do field goal, a área possível para o field goal, anotaram 3 pontos e venceram a partida 19-16. Ben Johnson não estava nada feliz na conferência, no caso na coletiva de imprensa, e deixou bem claro durante a semana da preparação para os playoffs que quem não quisesse, quem estivesse pensando em viagem, estivesse pensando em qualquer outra coisa que não fosse vencer o próximo jogo, não precisava nem aparecer no centro de treinamentos. Bears e Packers, extrema rivalidade parte 3, Bears em casa enfrentando os Packers nos seus domínios e tudo caminhando para um jogo de extremas emoções. Claro, Chicago começa o jogo frio no seu ataque. Os Packers conseguem anotar touchdowns, os Bears não conseguem parar os avanços do ataque de Jordan Love, Josh Jacobs e companhia. O ataque dos Bears não consegue avançar. Ben Johnson força as quartas descidas, não consegue converter, não chuta field goals. Os Bears têm ainda interceptações, o jogo está indo embora no primeiro tempo, 21-3 para os Packers. Mas Ben Johnson foi no vestiário, não falou muita coisa, comentou a respeito do Atlanta Falcons e Patriots no Super Bowl, onde teve aquela virada. Joe Thuney, o guard dos Bears, estava presente, Grady Jarrett também estava presente nessa partida e a equipe acabou acreditando que poderia virar essa partida. Mas volta para o segundo tempo, não consegue touchdowns, consegue apenas field goals. Caleb Williams lança mais uma interceptação e o jogo parece cada vez mais difícil. Quando entra no quarto período, os Bears anotam o primeiro touchdown da partida. A diferença cai para 11 pontos e após uma boa campanha da defesa, os Bears começam a encostar no placar, convertem os 2 pontos e ficam a 3 pontos dos adversários, 27-24, e tem 4 minutos de jogo pela frente. Aquele time dos Bears que costuma virar jogos, aqui já são 6 viradas até esse momento, começa a crescer e os Packers sentem o jogo, avançam até em campo, vão chutar o field goal e erram o field goal. Chicago Bears tem a posse novamente.
avança no campo. Caleb Williams encontra DJ Moore mais uma vez. Os Bears anotam o touchdown 31-27, faltando pouco para acabar o jogo. Green Bay ainda precisa, nesses 2 minutos finais, tentar anotar um touchdown. Não consegue e os Bears saem com a vitória dentro de casa contra o Green Bay Packers. A vitória mais marcante dos Bears nos últimos tempos. E a gente vê que a dinâmica dos Bears de viradas de jogos aconteceram em outras oportunidades que não deram certo. Então é a equipe que mostra força no último período do jogo, mas nem sempre consegue sair dessa. E assim nós vamos para a última partida da temporada, Bears e Rams. As equipes encontravam dificuldades para conseguir fluir os seus ataques. Os Bears acabaram forçando algumas tentativas de quarta descida, não obtendo sucesso. O intervalo vai 10 pontos para cada lado. Um jogo equilibrado, onde muitos imaginavam os Bears perdendo essa partida de muitos pontos, a equipe mostrou que a sua defesa estava viva no jogo. Algo muito importante para esse time. Só precisávamos de um ataque funcionando com um ritmo bom para essa partida. E no segundo tempo, os Bears passaram mal. Sim, 17 pontos para a equipe dos Rams, 17-10. Caleb Williams lançou interceptações, Chicago ficava distante no jogo, mas aquele quarto período reserva mágica. O Chicago Bears, faltando pouco para acabar o jogo, consegue a posse de bola. Caleb Williams, quando muitos não esperam, corre para trás, fugindo da pressão, vai bem para trás, quase no meio de campo, lança a bola na endzone. Cole Kmet recebe a touchdown, os Bears empatam o jogo e vão para a prorrogação. A mágica do quarto período acontece, mas não só isso. Na prorrogação, os Rams têm a posse de bola e não conseguem produzir pontos. Devolvem a posse de bola para o Chicago Bears e o ataque parecia num ritmo muito bom. Começa a avançar no campo, chega no meio de campo, 15 jardas mais ou menos para chegar naquele alcance do Cairo Santos e interceptação. Os Rams tomam a posse de bola e conseguem anotar o field goal na sequência e os Bears têm a sua temporada encerrada. Obviamente, uma temporada onde os Bears tiveram aí 12 vitórias, 7 derrotas, contando isso os playoffs, mas foi uma temporada mágica. De longe, uma das melhores temporadas dos Bears nos últimos tempos, com certeza a melhor dos últimos 10, 15 anos, né? Então, Chicago mostrou força, uma força que pode ser transferida para a próxima temporada. Força de vencer partidas, de saber o potencial que tem, de não desistir dos jogos, e isso vai ser muito importante para o próximo ano. Apesar de Ben Johnson dizer que não se transfere desse ano para o próximo ano, agora ele já começa o ano sabendo tudo que essa equipe pode e é capaz de fazer, diferente de quando começou esse ano, onde precisava descobrir o que realmente poderia extrair dessa equipe. Agora Chicago precisa de correções, corrigir a sua defesa, mudar um pouquinho as atitudes de escolha das quartas descidas, dosar um pouco mais isso, tornar um time mais equilibrado, tanto produzindo bem no ataque, na defesa e no special teams. Um equilíbrio nisso pode trazer os Bears para um novo nível nessa próxima temporada e eu acredito que isso vai acontecer, principalmente pelos envolvidos. Ben Johnson, Dennis Allen e toda a sua staff estão fazendo um ótimo trabalho. E claro, temos Caleb Williams, ainda um jovem elenco com Luther Burden, Colston Loveland, que teve uma temporada maravilhosa, Kyle Manandai, isso só do lado ofensivo. Agora vamos ter ainda as adições para a defesa no ano seguinte, então muita coisa boa pode acontecer para o Chicago Bears e eu acredito nisso. 2026 pode ser um ano ainda melhor. Se você curtiu, deixe o seu like, comenta qual foi o jogo mais marcante para você nessa temporada de 2025 e o que você espera para 2026. Estamos juntos com os Bears durante toda a temporada, durante todo o ano da Bears.